Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Para os imprevistos da vida, faça um seguro de vida Banrisul. Com ele, você e sua família têm proteção sob medida. A indenização é livre de imposto de renda e nem precisa inventário. Tem uma central de atendimento à sua disposição e toda semana você pode ganhar prêmios em sorteios. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E sempre lembrando que nós estamos presentes com a nossa programação nas nossas diversas plataformas digitais. Você pode nos assistir em qualquer parte do planeta através do nosso site e também nas nossas redes sociais. O nosso site é rdctv.com.br, você coloca já /ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site, tendo a programação real time, a programação completa, sem interrupções da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, você pode optar ou para qualquer uma das nossas redes sociais, ou pelo Twitter, ou pelo YouTube, ou ainda pelo Facebook. Para todos, Twitter, YouTube e Facebook, basta que você digite, como está aí na tela, RDC TV Digital em cada uma dessas redes sociais. Lembrando sempre que pelo Facebook você participa, você faz o programa junto conosco, mandando aí os seus questionamentos, as suas opiniões. E tem também a possibilidade de você interagir conosco através do nosso WhatsApp, que lá está com o Diogo Rossi, 998 15 99 90. 998 15 99 90, o número do nosso WhatsApp. Bom, a questão é que o Grêmio, quando a gente pensa que o Grêmio vai inverter a situação, o Grêmio não consegue. E não conseguiu, mais uma vez, nesse jogo. Tinha sido assim diante do Ceará, quando a expectativa era de que o Grêmio pudesse vencer a equipe cearense. O jogo foi lá no Ceará, viagem, desgaste, não sei mais o quê. Bom, agora contra o Juventude. Um Juventude que o Grêmio havia vencido no Campeonato Gaúcho recentemente e que agora ficou num 0-0. Até já surge na internet aquelas brincadeiras, talvez para deixar o Renato mais irritado do que ele já estava ontem, não é? De que foi um mau resultado para o Juventude, que não conseguiu suplantar o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então essas coisas começam a rodar por conta do próprio Grêmio. E não adianta ninguém do Grêmio ficar irritado com a imprensa. Por quê? Porque os motivos estão sendo dados pelo próprio Grêmio. Mas vamos de imediato aí conferir a reportagem do jogo de ontem com o repórter Guilherme Paz. Guilherme. Queria falar uma coisa, deixar uma coisa bem clara. Todo clube, em alguns jogos, alguma competição, dá uma vacilada. O Ajax deu, há uns 10 dias atrás, o Barcelona deu, o Grêmio está dando. Mas eu queria lembrar algumas pessoas que o Grêmio, 2 anos e meio, 6 títulos. Então, para os cornetinhos ou para alguém que está com amnésia, 2 anos e meio, 6 títulos. Renato, mas na estreia da Copa do Brasil, um 0-0 nos primeiros 90 minutos. Pode ser sim bem diferente. Tem o jogo da volta na semana que vem. Jogamos os primeiros 90 minutos, é um resultado normal aqui. Juventude também quer a classificação. Juventude brigou, melhorou bastante, brigou com a gente, quase que de igual para igual. Só que na próxima quarta-feira é na Arena. E lá na Arena você pode ter certeza que é bem diferente. No jogo, a primeira chance veio com Everton, que parou em Carné. Juninho Capixaba teve a grande oportunidade, mas tirou demais e mandou por cima do gol. Alisson pela direita no segundo tempo ainda tentou. Jean-Pierre arriscou um gol olímpico. E da entrada da área, chutou sem perigo. Dando espaço para o contra-ataque, Brian Rodrigues aproveitou, mas Paulo Vitor defendeu tranquilamente. Um jogo sem criatividade, sem efetividade para os dois lados.
Enquanto estiver aqui não vai ter crise, porque a gente está com o nosso torcedor está muito satisfeito, todo mundo aqui dentro do clube está muito satisfeito, entendeu? O futebol te proporciona a cada 3 dias você entrar em campo. É só a gente vencer no próximo sábado no Atlético, que é um jogo difícil, e aí o Grêmio passa a ser um favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu já estou vacinado quanto a isso, entendeu? Mas para quem tem amnésia, eu vou voltar a repetir. 2 anos e meio, 6 títulos. Muito bem. Aí o Renato, né, com essa situação toda, eu confesso para vocês que eu nunca tinha visto o Renato tão... Agora só um pouquinho. O Diogo Rossi está aqui, o Thiago Rocha, o Bruno Flores também aqui e o Fernando de Prímio, que é jornalista, nosso colega, mas tem uma situação muito próxima do Grêmio. É conselheiro também do Grêmio. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela presença. Boa tarde, um prazer estar aqui mais uma vez. A satisfação é nossa porque tu vai nos ajudar muito, né, nesse momento aí para a gente tentar compreender, tu que vive como conselheiro do Grêmio e és jornalista, para a gente tentar compreender esse momento que está passando. Nós vimos aí a reportagem, né, com o Renato sendo irônico e tal, lembrando 2 anos e meio, 6 títulos e tudo mais. E eu dizia aqui que eu nunca tinha visto, mesmo nos momentos difíceis, o Renato exprimir-se de tal maneira, se sentindo pressionado. E a maneira como ele se comportou ali, o Diogo pode até nos dar um depoimento, Diogo, porque tu estiveste ontem lá em Caxias do Sul e tu fosse talvez, se não o motivo principal dessa reportagem, dessa ironia do Renato na entrevista coletiva, né? Dos que estão com, como é que ele disse? Com, cornetinhas, ele disse. Os cornetinhas, mas que estão com amnésia, memória fraca e não sei o quê. Né? O quanto isso representa de ele estar realmente pressionado por esse momento. Primeiro o Renato não responde nada que a gente pergunta, isso aí faz muito tempo, né? Isso é desde que ele chegou em Porto Alegre. E não é agora, né? Também da época que ele treinou o Grêmio e não ganhou nada. Agora, eu me sinto tranquilo a partir de agora, né, Rogério? Já que ele me deu essa possibilidade, né? Já que foi a mim que ele alcunhou, né, de cornetinha da imprensa, porque o cara que corneteia o Grêmio, eu posso começar a elencar. Então, quero saber por que o Grêmio não contrata zagueiro, quero saber por que ele fez o time desaprender a jogar futebol, quero saber por que ele tem um zagueiro no banco e improvisa um volante, eu quero saber por que ele coloca um atacante que tem 3 gols em 60 jogos. Eu quero saber por que, Renato. Por quê? Me explica. Mas qual é o problema? Isso a gente já abordava anteriormente. Mas ele não sabe. Não, mas a gente já abordava. Não é que a gente, ou tu no caso específico, vai abordar isso só agora, depois da manifestação do Renato. A gente já questionava isso. Hoje, completam-se 30 dias em que o Grêmio entrou em campo 8 vezes e venceu 2 adversários. Só 2 adversários. Tudo bem, tu vai me perguntar quem são esses adversários? Libertad e Universidade Católica. Tudo bem, eram jogos necessários da Libertadores. Parabéns, é um mérito. O Grêmio só precisou vencer esses adversários porque lá no início também não conseguiu fazer, né? Claro. Agora, não ganhou no Campeonato Brasileiro, não ganhou do time da Série C do Campeonato Brasileiro ontem, teve dificuldade para empatar o jogo contra o time da Série C. O Michel, tão criticado, foi um dos melhores jogadores na partida de ontem. O Renato não consegue explicar por que o time não evolui. Vamos saber, vamos tentar ver se o Fernando, que está um pouco lá dentro, claro, não está no vestiário, a gente não pode nunca fazer essa confusão. O conselheiro, ele não está dentro do vestiário, ele pode eventualmente frequentar o vestiário em momentos, mas não está lá acompanhando o dia a dia. Mas, de qualquer maneira, Fernando, será que o Grêmio, especificamente futebol e Renato, como a gente está falando, se enganaram com o Campeonato Gaúcho, com a facilidade que teve no Campeonato Gaúcho, e entrou meio faceiro, vamos dizer assim, tanto em Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não. Acho que o Campeonato Gaúcho é uma coisa à parte. O Grêmio entrou, ganhou e até sobrou no Campeonato Gaúcho, né? Parece que levou um gol só em toda a competição, fez um monte e tal. Depois teve aqueles 2 grenais um pouco mais apertados, mas de repente ganhou o Campeonato Gaúcho, que era a expectativa da torcida e era a expectativa de todos. É
óbvio, o que acontece? O Grêmio criou para ele próprio uma expectativa, e o Renato fez isso, e eu acho que aquele desabafo do Renato tem muito a ver com isso. Ele criou uma expectativa de alta cobrança, de alto nível, entendeu? A verdade é o seguinte, a torcida, todos nós, ficamos mal acostumados com o Grêmio. O Grêmio vinha de 2001 a 2015 tendo ganho a Série B, que aliás é um dos bons títulos da história do clube, pela importância e relevância da Batalha dos Aflitos, e 1 ou 2 gauchões, talvez, 2010, que eu me lembro e tal. E a nossa cobrança era sempre a mesma, a nossa discussão era sempre a mesma, só que os resultados não vinham. E aí o Renato vem e diz assim, olha, nós continuamos sendo um time que pode ser batido a qualquer momento, que está passando por um momento de transição, um momento de dificuldade. Eu realmente acho que essa questão da zaga é uma coisa que deve ser cobrada, porque afinal de contas não se justifica, não tem o que explicar por que não se contrata um zagueiro, né? Mas, na verdade, o Grêmio realmente, eu acho que esse desabafo do Renato tem vezes, porra, nos últimos 3 anos, 4 anos, eu ganhei 5 títulos, e eu não considero esse da Recopa Gaúcha, que eu já não, quando o Internacional ganhou eu também achava que não valia, mas ganhou 5 títulos, ganhou os 2 gauchões que disputou recentemente, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa Sul-Americana. E aí ele arroga para si o crédito. Pô, calma aí, pode acontecer. Eu acho que o Grêmio está meio, não sei se cansado, não sei se está com alguma dificuldade ali de realmente voltar a impor seu futebol, entende? Eu não tenho muita expectativa que a gente vá ganhar do Atlético Mineiro em casa. Há 1 ano atrás a gente atropelava quem viesse, entendeu? Aquele jogo com o Fluminense foi emblemático, um absurdo. Em toda a minha vida de gremista, eu nunca vi um time em casa sair de 3-0. O Grêmio, com toda a tradição de uma zaga que não tomava gols, sai ganhando 3-0 em casa, a gente já está pedindo pipoca, está olhando para o lado, daqui a pouco toma 5 gols, quase que é o natural, né? Então, isso são coisas que estão acontecendo. Acho que o time perdeu um pouquinho a embocadura. Um pouquinho ou bastante? Aí é que vem essa... Porque o Grêmio continua tendo o Kahneman e o Jeromel, continua tendo o Maicon agora tem o Matheus Henrique, o Grêmio tem... Tá, mas o Maicon é o mesmo de quando começou essa série do Renato? Ou até o Maicon de 2 anos atrás? Ele é o mesmo, né? Será que essa defesa... O último Maicon é de 2016, né? Faz 3 anos, né? O Maicon 3 anos mais velho, né? E obviamente com problemas físicos. Com incidências de lesões e físico e tal, mas ele não deixa de ser o cara que... Agora, o futebol é assim, cara. Os times vão terminando e vão se reconstituindo e vão... o Grêmio está tentando remontar o seu time com todas as mudanças que houve, né? Não acertou a mão na questão do centroavante, né? Eu discordo um pouco, acho que o André até, embora não esteja fazendo gols, ele está fazendo aquilo que o Renato quer que faça, que o Jael fazia melhor, porque o Jael era maior, grandão e tal, ficava ali, fazia aquele... O Jael, inclusive, se especializou em assistências, né? Ele pegava a bola, dava uma viradinha e tocava pro Everton nas costas dele. E o André não está conseguindo fazer isso, o André está com... Mas evoluiu muito em relação a ele próprio, tá? Então agora existe uma tendência que na janela vem um zagueiro, um 10 e um centroavante. Então, isso acho que volta a encaixar o time. Eu confesso que eu vejo uma distância muito grande, não tão pequena assim, e talvez por isso é que o Grêmio não tenha conseguido se corrigir ainda. Como tu disseste, Fernando, o Campeonato Gaúcho sobrou contra times do interior, inclusive contra esse próprio Juventude. Mas a gente tem que lembrar que aquela goleada de 6-0 foi num jogo completamente atípico. O terceiro jogo do Marquinhos Santos. Era o terceiro jogo desse treinador. Até então o Juventude tinha trocado, me parece que 3 técnicos no campeonato. Tá? Além disso, teve um zagueiro expulso há quantos minutos? Antes dos 12 minutos do primeiro tempo. Tá? E o Juventude ficou com 10 jogadas, sustentou até quase o final da primeira etapa. E aí sim, aí começou... como se diz, virou um caminhão de melancia. Então, foi um jogo atípico, aquele 6-0. Tá? E depois, o Grêmio, na decisão contra um time, vamos dizer, que rivalizava com o seu, que foi o Internacional,
é clássico, é nosso, não conseguiu sair com vitória nos 90 minutos. A conquista foi nas penalidades. O que é, Thiago? Tu está em dócil aí, Thiago? O que me preocupa, Rogério, e a audiência do grande jogo, é o seguinte: o Grêmio, retirando a campanha do Campeonato Gaúcho, que foi extraordinária, terminou invicto, melhor ataque, melhor defesa, sofreu apenas um gol. Vamos pegando só os jogos aí: Libertadores da América, agora Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem 12 jogos disputados. Destes 12 jogos disputados, são 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. É muito pouco. É muito pouco. E me preocupa porque o discurso que ocorre por parte do Renato, que, convenhamos, é a voz mais ativa dentro do vestiário gremista, talvez abaixo apenas do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, me preocupa que eu não consigo ver uma análise de autocrítica. Ontem foi questionado, por exemplo, sobre a figura do André, e por mais que o André tenha melhorado numa comparação a 2018, o André de 2019 é melhor que o André de 2018, eu não tenho a menor dúvida disso, eu ainda enxergo que é insuficiente. O André tem 24 jogos na temporada. O André participou, foi o jogador que mais participou, quem sabe, dos jogos do Grêmio na temporada de 2019. Ele anotou 3 gols. Nossa. 3 gols. Ele acrescentou, melhorou na questão da parede, e o Fernando destacou muito bem, talvez seja isso que o Renato esteja pedindo para ele, mas eu particularmente gostaria de mais, e o Grêmio precisa de mais. Tá, mas à medida que a gente pega, repito os números, 12 jogos na temporada, 3 vitórias conquistadas, 4 empates e 5 derrotas, retirando o Campeonato Gaúcho. Que a gente sabe que a diferença de qualidade técnica é maior. Mas assim, tira do André... Eu vou concordar contigo. Tira do André 2 gols, ele tem 1. Ele fez 2 gols no Campeonato Gaúcho, em 2 goleadas. Uma contra o São José, 3-0, e outra contra o São Luís. Ou seja, nenhuma delas ele nem abriu o marcador, também não fechou, fez ali o gol intermediário. Contra o São José, sim, ele fecha 3-0. Agora, contra o gol que ele fez no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Fluminense, o Grêmio perdeu. Mas aí eu Mas acho... ele não pode esperar que haja uma autocrítica pública, que o Renato venha mas eu não quero, microfone Fernando, eu não e diga, quero, o André não está jogando nada. Fernando, eu não quero isso do Renato. Só que o que me irrita, por exemplo, na entrevista coletiva de ontem, na entrevista coletiva de ontem, foi questionado sobre a avaliação do time dele. E ele falou: eu não vou nem falar bem, nem vou falar mal, porque se eu não falo, eu falo nos vídeos. Se ele não vai falar bem do time, não vai falar mal do time, ele vai dizer o que na entrevista coletiva, se não é para falar do jogo? Daí ele falou do Juventude. O Juventude cresceu, avançou, melhorou. Daí foi questionado ao Renato: Renato, então o que você viu do Juventude para ele melhorar de apresentação? Não vou falar disso também. Mas então o que ele vai querer falar? Mas é por isso. Eu entendo todo o folclore de chamar o outro de cornetinha, de falar que a imprensa está torcendo pro time do Internacional. Eu entendo tudo isso e eu acho que faz parte, até para fugir, mas aí é que tá, aí é que eu quero me prender. Mas o meu problema, Rogério, só para terminar, é que eu não vejo nem a diretoria do Grêmio com um discurso diferente. Tá, mas aí é que eu quero chegar e eu quero conclamar o Fernando também para essa nossa análise. Que a gente fala assim, eu me preocupo. Claro, eu me preocupo no sentido amplo, né? De que o futebol gaúcho tem um time que não está rendendo no Campeonato Brasileiro agora, que é o caso do Grêmio. Tá? Mas quando eu vejo, e esses são os sintomas que eu disse no início do programa, é que as respostas ou as manifestações, elas estão muito centradas em responsabilizar a imprensa. E eu vi isso já na sexta-feira, quando, daquele vídeo que passou pela internet do presidente Romildo, né, numa reunião, não sei de qual consulado. São Sebastião do Caí, parece. São Sebastião do Caí, onde ele direciona lá as baterias e tal. Ok, era uma questão de consulado para torcedores e tal, eu vou até relevar. Mas, de qualquer maneira, já estava buscando a imprensa como responsável por alguma coisa. E aí, a manifestação do treinador, talvez até em decorrência, né, dessa própria manifestação do presidente, é de muito mais baterias cerradas contra a imprensa. No momento que a gente está vendo, e aí eu não discuto nem, eu sei isso é uma manobra diversionista e tudo mais, mas me representa que pela primeira vez o Renato e o Grêmio, vamos dizer, o corpo diretivo, está sentindo a pressão, que até então não sentia a pressão. E para mim isso demonstra, quando tu sente a pressão e tem essa manifestação, é o boxeador. Ele vai tentar reagir atacando.
correto? E aí o que é? É porque tu não está encontrando soluções internas. E o próprio Romildo... Tu não encontrando soluções internas, tu começa a reagir externamente. E o próprio Romildo, que é um cara que a gente elogia bastante, um presidente que está na história do Grêmio indiscutivelmente, né? Até a gente já pode abrir no futuro o debate se ele é o maior ou não. Ele também já não tem mais conseguido fazer uma voz, né, completa dentro do vestiário, porque ontem mesmo o Maicon, o Renato e o próprio Alisson disseram: o presidente foi até o vestiário falar com o grupo antes do jogo. E me parece que nada aconteceu, não surtiu nenhum efeito. Porque o Grêmio jogou absolutamente a mesma coisa dos últimos jogos, ou seja, nada. O que me preocupa, entre aspas, Rogério, até em relação a outros momentos do Grêmio nessa temporada, não é o discurso teórico, falado, porque eu concordo com o Thiago, eu entendo que o Renato seja assim, esse é o personagem do Renato, ele vai fugir de falar sobre a tática do jogo, ele vai blindar o grupo, isso já aconteceu em outros momentos quando o Grêmio ganhava e é mais lógico ainda que aconteça em momentos em que o Grêmio não está tão bem assim. Agora, o que mais me preocupa é até o ponto que o Diogo falou, a gente não vê nada de diferente. Por muito menos o Renato tirou o Luan do time e se levantou uma grande questão sobre será que o Luan está exatamente fisicamente como o Renato diz, como o Grêmio diz? Se levantou um debate sobre qual era a condição física do Luan. Então, assim, o Renato, por mais que ele tenha justificado, por exemplo, aquela saída do Luan depois do jogo contra a Católica, talvez ele tenha criado para o Luan uma situação indesejada. Talvez, eu estou levantando essa suposição. E hoje, depois do jogo contra o Ceará, do jogo contra o Fluminense, do jogo contra o Santos, do jogo agora contra o Juventude... Contra o Avaí também. Contra o Avaí, a gente não viu, pós-jogo contra o Juventude, uma outra atitude do Renato. Não vou dizer que ele tinha que dar pau no André, que ele tinha que botar a culpa em algum jogador, nada disso. Mas pelo menos dizer assim, ó, a gente entende que o momento não é o melhor. A gente entende que tem que caprichar na finalização, qualquer coisa do tipo, qualquer aspecto que desse pelo menos uma amplitude ao time, que chegasse ao time, ao desempenho. O que o Renato quis dizer, ele disse da forma dele, né, com aquelas entrelinhas e as ironias todas, é basicamente o seguinte: olha, aqui tem um técnico que ganhou 5 títulos ou 6, como ele disse, nos últimos 3 anos. Aqui tem uma diretoria absolutamente vitoriosa, que não é boba, que está fazendo mudanças fantásticas no Grêmio, principalmente do ponto de vista de administração e gestão, mas também do ponto de vista de futebol, tem ganho esses títulos. E aqui tem um elenco que não nos aprendeu a jogar. Então, ele está dando um recado seguinte: tá, a gente deu mole, como ele diz, a gente entrou pouco focado, a gente tem algum tipo de problema, a gente tem tido muitas lesões, a gente tem, não tem contratado ou não contratou ainda quem deveria e que deve estar vindo, porque é pouco previsível pensar que o Grêmio não esteja pensando em contratações, está trabalhando em função disso. O David Braz agora eu acho que a melhor da contratação do David Braz é a saída do Marinho, mas de qualquer forma a vida do David Braz é uma boa. Então ele está dizendo o seguinte: calma, cara, nós estamos começando um campeonato, fizemos uma recuperação, bem ou mal, conseguimos a recuperação na Libertadores, temos entrado meio mole. Eu não acho que o jogo de ontem foi um jogo que a Juventude na Serra, 0-0, não jogou tão bem quanto deveria. A gente está acostumado, tá mal acostumado de ver o Grêmio dando show, e nem sempre é assim. Problemas estão existindo hoje, óbvio. O Luan tá mal, o Paulo Miranda está machucado, o Michel está improvisado, o Juninho Capixaba não é o lateral dos nossos sonhos, o próprio Léo Oliveira, acho que eu tenho restrições em relação a ele, o André não é um centroavante que faz gol, tudo bem, e o Renato, com o que tem, tá botando os caras para jogar. Mas aí tu já levantasse uma série de coisas. Viu quantas tu levantaste? Mas aí o maior problema é que no meio de tudo isso, o Renato, que hoje evita falar, ele impulsionou isso. Com o meu time dá show, meu time é o melhor do Brasil. E tem mais. E aí agora... Nós que dissemos isso com mas ele replica. Melhor time do Brasil. Ele disse, melhor futebol do Brasil.
E outra, o Renato, ele tem uma relação com o presidente que é assim, né? Me parece bem claro, eles são muito ligados. Só que o Renato disse esse ano, já uma coisa que para mim causou estranheza. Eu dei uma incumbência para a direção que é trazer o Tardelli. Tudo bem, quem dá incumbência é porque manda, ponto 1. Então o Renato mandou trazer o Tardelli. Aí ele traz o Tardelli, ganha 1 milhão por mês e não joga. O Tardelli não joga. E não tem lesão. O Renato não vai me enganar, dizendo, ele tem um estiramento na coxa. Tem nada. Eu falei com o preparador físico dentro do campo, perguntei o que tem. Ele disse, está fazendo um suporte físico porque não aguenta o trabalho do Brasil, está desacostumado com o trabalho que era feito na China. Passou na China. Mas, Rogério, tu tinha que ter ciência quando tu contratou, né, o Tardelli, de que ele ia demorar pelo menos 6 meses. Mas aí o que acontece? Aí... Sim, só que daí, Rogério, se eu ganho 50 mil, o Thiago ganha 50 mil, o Fernando 50 mil, o Bruno 50 mil e o programa é audiência líder aqui da TV, a gente tá feliz. Aí te trazem por 1 milhão e a gente é o líder e tu não apresenta o programa nunca? Porra, o que eu vou pensar? Mas aí é que vem justamente essa questão, por que do Tardelli passar por esse processo? E que eu vejo que, Fernando, não existia... E aí cai no Renato, sem dúvida alguma, porque ele é o líder desse time, tá? O conhecimento total de como estava essa situação. Porque ele achou, e para mim isso está muito claro, que o Tardelli, mesmo nessas condições, todos tinham ciência disso. Todos tinham ciência disso. Ele achou que ia dar certo. Porque achou que o time ia continuar encaixado. Que o Campeonato Gaúcho, aí é que eu vejo que o grande engano. Tá? E por mais que se diga isso, parece que não entra na cabeça das pessoas que o Campeonato Gaúcho não serve para nada, a não ser mostrar que tu tá mal. Então, porque se tu tá mal no Campeonato Gaúcho, é porque o teu time tá muito mal. Porque a diferença dos nossos, infelizmente, a diferença dos nossos times do interior para a dupla Grenal é gigantesca, é oceânica, é abissal, então não tem. E aí... achou que o Tardelli ia conseguir encaixar de qualquer maneira, que o time ia fluir, que o Tardelli podia ser um jogador mesmo sem estar nessas condições ideais. E aí, como vê a situação atual do time, tu tem que fazer o quê? Tu tem que separar o Tardelli e prepará-lo, tu tem que separar o Luan e prepará-lo, porque houve um equívoco. Para mim, isso está muito claro agora do Grêmio. Então você acha, um equívoco de avaliação do próprio Renato em relação a como estava o time. Então você acha que o Renato também se enganou com o Gauchão? Com aqueles números que ele dizia... Claro, mas é evidente, é isso que eu estou dizendo. O Campeonato Gaúcho não serve, infelizmente, de nenhum parâmetro positivo, só serve para o lado negativo. Mas aí, vamos lá, na minha visão o problema ainda é pior, Rogério. Porque à medida que, quando o Renato é questionado sobre o campo de jogo, as perguntas todas foram sobre o campo de jogo. Nenhuma pergunta foi sobre planejamento. Teve uma pergunta que acho que foi do Gabardo, que foi sobre as lesões. Isso. E o caso foi sobre o campo de jogo. Mas quando é questionado sobre o campo de jogo e o Renato lembra dos 6 títulos conquistados, citou 6 títulos conquistados em 2 anos e meio, parece que o torcedor tem que se conformar com as apresentações do Grêmio e é errado isso. O torcedor não pode se conformar. Assim como eu espero que esse discurso seja para fora, para fugir da avaliação do time. Espero que esse discurso não esteja dentro do vestiário. Não pode ter ir com esse discurso de conformidade, porque em 2 anos conquistou 6 títulos. Méritos que conquistou 6 títulos? Totais méritos. Mas a cobrança em cima do que você conquistou vai seguir. Porque o investimento é alto, a cobrança é alta. A gente está falando de um Tardelli que ganha um salário alto, de um Luan que ganha um salário alto, Kahneman e Jeromel uma dupla de zaga valorizada, as contratações que foram feitas. Com certeza, Thiago. Obviamente que dentro do vestiário é outro discurso completamente diferente. O Rogério falou, o Renato se sentindo de alguma forma pressionado pelos resultados ruins. Ninguém gosta de chegar na frente de um corpo de jornalistas ansiosos por arrancar alguma declaração um pouco mais forte e dizer, meu time está mal, está perdendo todas. É óbvio que ele reage tergiversando. Quer dizer, sai pela tangente, diz, olha, o nosso time é bom, vocês sabem que é bom, ganhou 5 títulos, agora vocês estão me cobrando porque eu empatei com o Juventude. Mas dentro do vestiário é outra cobrança. Será? Em relação ao Tardelli, lógico que é. Eu tenho dúvidas, Fernando, sabe por quê? Porque o Everton disse na coletiva de sexta-feira... Mas nós aqui, que não... Mas o jogador disse... Nós aqui temos essa indignação com o jornalista, imagina os caras lá dentro, Mas o jogador, o melhor jogador do Grêmio, o melhor jogador do futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, vai para coletiva e diz que os jogadores entram em campo com a certeza de que vão ganhar?
Ele disse, a gente entra em campo e tem a certeza que vai ganhar sexta-feira. Ele disse, e a gente começou a entender que não é assim. Se o jogador tem essa ideia, é porque o vestiário tem essa ideia. Aí é que eu quero pegar esse gancho. Né? Como é que mas isso é linguagem de boleiro. A gente viu aquele áudio nos bastidores do Fluminense chegando aqui na arena para jogar com o Grêmio. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar dentro do vestiário e ganhar. Entende? É linguagem de boleiro. Quer dizer, mas eu quero justamente tentar aprofundar um pouco mais a análise dos problemas do Grêmio a partir justamente se está se enxergando e buscando, né, as soluções adequadas. A partir da consideração que vocês fizeram no início do programa sobre André, eu quero puxar depois aí sobre isso. Tá? Mas antes eu quero lembrar para vocês, aí está, Banrisul, o grande banco do Sul. Tá? O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você é cliente Banrisul e ainda não está usando, não baixou o aplicativo do Banrisul Digital, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Instituto da Criança com Diabetes, agora no próximo domingo, a corrida para vencer o diabetes. Confira aí. Ei você, olha pra mim, vem comigo, a corrida para vencer o diabetes está chegando, abre o olho e veste essa camiseta. Para participar da corrida e ajudar milhares de jovens e crianças a vencer o diabetes é muito fácil. Adquira a camiseta e venha correr com a gente no dia 26 de maio, domingo, largada às 10 horas no Parcão. Mais informações em icdrs.org.br ou 3341-2450. Quem tá de olho tá de coração. Participe. Hoje de manhã eu fui às camisetas para você participar da corrida para vencer o diabetes. Pode comprar na hora lá, não tem nenhum problema, lá no Parcão. Mas estão à venda nas lojas Panvel, também lá na própria sede do ICD, do Instituto da Criança com Diabetes, que fica ao lado do Hospital da Criança Conceição, aqui em Porto Alegre. E hoje de manhã fui na Panvel lá do centro e na Rua da Praia, comprei as camisetas para mim, para minha mulher, para minha filha. Vamos participar lá da 21ª corrida para vencer o diabetes. Eu perguntava aqui para o Fernando é publisher, né? Esse título veio evoluindo para publisher, né? Era editora. Era editora, agora é publisher, porque na realidade, como a gente tem que sobreviver, a gente acaba editando a revista e vendendo os anúncios. Aí essa coisa da fusão do comercial com o editorial virou publisher. A tua editora atualmente publica a revista da Freeway, que a gente recebe no verão sempre. Que é focada em golfe, fazemos uma revista muito bacana para o Jardim Europa. Fazemos revistas de empresa também, fazemos várias publicações. E agora muito livro, né? Muito livro. Temos feito vários livros aí, com um mote aí que todo mundo tem uma história para contar. É verdade. Aliás, vamos fazer do Virando o Jogo aqui, que já tem algumas histórias também para contar. Bom, mas o que eu queria enfocar para vocês, nós estamos aí, quem está nos acompanhando pelo Facebook, está passando as mensagens aí no rodapé do vídeo, pelo nosso WhatsApp também. O Felipe está dizendo aqui, batem pouco no Renato. Quais são as soluções que ele tem buscado? Ele segue usando as mesmas opções. André, Alisson, Tassiano sem posição até hoje, Viseu, PP nunca erra, Michel improvisado na zaga, Rômulo, Montoya em lugar errado. É muita teimosia, diz o Felipe Maranguel. Bom, o Eduardo de Souza, que trabalhou comigo aqui em Porto Alegre, começou no jornalismo, hoje ele está diretamente no futebol nos Estados Unidos, em Washington DC, e ele é treinador de futebol. E ele pergunta o seguinte: Rogério, por que o Renato não fecha o time? Por que ele não faz um 4-4-2, não é? Tendo do meio para frente, Matheus, Jean-Pierre, Tassiano, Michel, na frente Everton, Tardelli. Qual o problema? Treinador só sabe um esquema, ele está perguntando lá o Eduardo. E é em cima disso que eu quero ver se a gente puxa mais alguma coisa. Vocês falaram da questão do André. Eu também tenho a mesma opinião. Eu dizia aqui o ano passado que o André não podia jogar porque o Jardel tinha entrado nessa concepção de time de jogo do Grêmio, concepção do Renato. E que esse ano o André tinha evoluído também porque estava fazendo a mesma coisa. Mas será que é isso que tem que se fazer? Não é característica do André. A do Jardel era característica. Do Jael, perdão. Agora,
do André não é a característica. Será que não está se invertendo essa concepção? O Renato não teria que, ao invés de querer que os jogadores como o André, que não é característica, se adapte nessa maneira de jogar? Ou deveria ele, Renato, provocar uma outra maneira do time jogar? Será que o torcedor ia aceitar? Com as características que tem os seus uma jogadores. hora que a gente chama de teimosia, e eu acho até que tem algumas coisas que são teimosia, tá? E tem outra hora que a mesma situação vira convicção. O Renato tem seguido as suas convicções, a sua ideia. Ele acha, por exemplo, ele está vendo o treino todo dia, acha que o Rodrigues, que eu nunca vi jogar, não deve ser o cara que o Michel supriria melhor. E aí ele levanta esse crédito na coletiva, dizendo o seguinte: porra, eu ganhei 5, 6 títulos nos últimos 3 anos e vocês acham que eu desaprendi? Vocês vêm me cobrar como se eu estivesse não vendo o que está acontecendo? É óbvio que a gente está vendo o que está acontecendo. Só que é o seguinte: o elenco reduziu, o elenco mudou, tem cara lesionado, não sei o quê, não jogou o Cano, não jogou não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, diante de uma situação de adversidade, ele não vai escancarar isso. Sim, mas não teria que mudar, ele vai fazer então de conta que, tá tudo bem. Fernando, mas ele não teria que mudar justamente a maneira do Grêmio jogar para se adaptar com esses jogadores que ele tem? O Grêmio já viu o Grêmio jogando Por isso que eu digo, por muito menos o Luan caiu do time. Hein? Por isso que eu digo que por muito menos o Luan caiu do time. Você cria uma situação indesejada quando você perde o jogo no Chile, em que a equipe não jogou absolutamente nada, e no dia seguinte você tira o cara. E um atleta foi culpado pela derrota, né? Por mais que ele tivesse todos os problemas físicos da face da terra, poderia ter esperado um pouco para dizer que ia tirar o Luan. Pelo menos para não parecer. É que daí, isso. O que o Renato fez, ele não pode repetir agora. Fica ruim para ele e para o grupo. Mas repetir o quê? Tirar um outro cara. Não tem gente que merece sair do time hoje? Tem, né? Sim, não, é que não tem gente que possa entrar. Mas será que não tem? A gente não sabe, os outros não jogam. É como o Felipe falou aqui. Reserva, é o nosso nobre Viseu. Né? Mas o Viseu jogou quanto tempo esse ano? Ele tem 14 jogos. 14 jogos, só que isso é 100 minutos. Olha, veja bem o que a gente está falando aqui. Nós estamos falando de 3 centroavantes. 3 centroavantes que já jogaram e comprovadamente são bons jogadores. Exato. Talvez o menos deles seja o Felipe Viseu, que teve pouco tempo de aparecer no Flamengo. Mas ainda assim foi artilheiro da Sul-Americana. Mas o André, o Tardelli, agora nós estamos falando de 3 centroavantes e nenhum serve. Não pode, não. Então o problema não está ali. O problema não está ali. Aí nós estamos falando de uma defesa que era consagrada como a melhor da América. E ela está ali ainda. E está ali e está tomando gol como não tomava. Então o problema não está ali. Eu venho me batendo, Fernando, me batendo desde o início, que o problema está no meio-campo do Grêmio. O Grêmio não consegue mais reproduzir. E a peça-chave, infelizmente, porque é tecnicamente um bom jogador, um grande jogador, e vou dizer isso do Maicon, como eu dizia do D'Alessandro. Parece que o Odair agora está encontrando uma maneira do time jogar, poupando e usufruindo da qualidade do D'Alessandro. E o Renato não está conseguindo isso para o meio-campo do Grêmio em relação ao Maicon. E está sendo um prejuízo. Ontem contra o Juventude, a primeira bola que o Matheus Henrique ultrapassou a linha do Maicon, o Grêmio criou uma situação de gol. E isso cada vez fica mais escancarado. No Grenal, quando foi substituído... Mas como é que se tira de campo o Maicon? Se tu não tirar, tu vai ter que criar um sistema de proteção, tu vai ter que botar um volante atrás dele. E daí tu tira o melhor jogador do time e diz que ele tem problema físico. Por isso, Fernando, é que eu te digo que eu não tenho certeza se o diagnóstico interno está correto. Porque o Grêmio não pode pagar o preço, com todo o respeito ao Grêmio do seu torcedor, mas o Grêmio não pode pagar o preço de ter no banco de reservas o melhor jogador do futebol brasileiro dos últimos anos. O cara foi pedido em verso e prosa na Copa do Mundo. Ele foi o melhor jogador da América em 2017. Ele até começou 2019 razoável, fazendo 5 gols no Campeonato Gaúcho, que nenhum centroavante fez. E aí ele pagou o preço. E o Grêmio pagou o preço. Porque o menino Jean-Pierre, ele é muito bom jogador. Ele vai ser, quem sabe, um dos melhores. Só que ele ainda não é o Luan. Mas não adianta. Tu pode tirar o Luan e botar o Jean-Pierre. Só que isso é por causa de um jogador que não consegue jogar, que é o Maicon.
Tu não pode punir o teu time por um cara que não consegue jogar. É isso, Fernando, que eu vejo, que se existe esse diagnóstico, não está havendo a solução correta. E aí o Michel é punido, porque o Michel não tem espaço no meio, vai para a defesa. É óbvio que quando os resultados não aparecem, alguma coisa está errada. Isso é uma decorrência natural. O que acontece é o seguinte, é que, primeiro, a gente não pode ter a pretensão de imaginar que o diagnóstico vai estar sempre correto. Pode estar... Nós podemos até estar criticando exatamente isso. Não se tem, o Grêmio não tem um compromisso, o Renato não tem um compromisso de estar com 100%, nem o Romildo, nem ninguém, de 100% ter o diagnóstico correto. É óbvio que tem algum problema acontecendo, mas são coisas que não chegam aqui, por exemplo, essa questão do Tardelli. O Tardelli, quem diria que o Guerreiro, depois de 1 ano e pouco em casa, fazendo exercício na esteira, entrasse e saísse jogando, né, jogando bem? Aí o Tardelli, que já vinha de um jogo, tá, tudo bem, é China e tal, mas está com toda essa dificuldade. O Luan, caíram de pau em cima do Renato no último jogo, que o Luan não estava jogando, e na coletiva depois ele foi dizendo, não, mas o cara está com estiramento, né? Então o Grêmio também está com essa dificuldade, que não está anunciando quem vai, quem joga, mas o recado que ele dá é exatamente esse: nós temos qualidade, nós somos um dos melhores times do Brasil e esse é inegável, ninguém desaprende, estamos revendo, estamos trabalhando, queremos contratar, estamos trazendo zagueiro, estamos trazendo isso, calma, quem ganhou 5 títulos em 2 anos e meio, 3 anos, não desaprendeu. Esse é o recado que ele está dando, mas é óbvio que... Mas ele vai ter que mostrar agora, nesse momento onde as dificuldades surgiram, né, que as facilidades já não são como antes. Mas esses resultados indignam o vestiário do Grêmio. Esse que nós temos que entender o seguinte: embora para o público externo, para a grande imprensa, etc., isso não passe por uma questão de defesa, espírito de corpo e tal, vamos nos preservar, lá dentro existe um nível de indignação muito alto. E é esse nível de indignação que vai fazer a volta. Pelo menos essa a gente tem acompanhado internamente. Não, eu acredito que exista, sim, essa indignação. Ninguém eu não tenho dúvida disso. Gostando de empatar com o Avaí, de fazer 0x0 com a Juventude, ganhar 2 jogos em 8. Eu nem digo que... Eu nem vou por essa linha. Por essa linha que não tenha indignação. Porque eu concordo plenamente contigo. Nenhum jogador entra para perder. O cara tá ganhando lá e ama o que faz. A minha preocupação é com conformidade. E eu repito o que o Renato ressaltou. O Grêmio tem 6 títulos em 2 anos. E utilizou isso como justificativa pela má apresentação. Essa é a minha preocupação. Mas isso é manobra diversionista, tá, eu claro. Concordo, mas eu concordo, Rogério, mas o problema é que eu não vejo partindo do Renato. Eu entendo, já falei isso, já ressaltei. O problema é que eu não vejo, por exemplo, da diretoria, seja da CREF, seja do Alberto Guerra, do Deco Nascimento ou do próprio presidente Romildo, um discurso mais forte de que, não, a gente está vivendo um momento de instabilidade, que o Renato a gente já conhece. O Renato tem a sua ideia de tratar os assuntos, a gente compreende, a gente vai tentando ler as palavras dele. O Fernando leu muito bem a versão do Renato, de que entende os erros do Grêmio, mas que está em busca de melhorias. Isso tudo eu compreendo, mas eu gostaria de ver uma indignação maior do departamento de futebol. Mas quem sabe o Grêmio só tem ganho e tem desenvolvido toda essa capacidade de enfrentar as competições em alto nível, porque justamente não faz isso, entendeu? Porque muitas e muitas histórias antigamente a gente via que vinha o diretor de futebol e vinha soltando crítica em público, etc e tal, que é desde o tempo do Rudy Arnir Petri, aquela coisa de economia interna. Eu não quero a crítica em público. Pode chegar o Romildo, o Renato tá mal. A coisa que eu quero não é crítica em público, não quero que fale que o André não faz gol, que a transição do Grêmio é lenta, que os centroavantes contrataram não deu certo. Eu não quero isso. O que eu quero é que tenha uma avaliação. Olha, o nosso momento não é bom, vamos melhorar, a gente está tentando acertar, é um período de transição, e é um período de transição. O Grêmio perdeu o Marcelo Groy, o Grêmio não está sem o seu lateral direito, o Léo Moura, porque em função da idade entrou o Leonardo Gomes, saiu o Ramiro, que era uma peça importante, saiu o Jael, que era o centroavante titular. Eu compreendo tudo isso. O que eu não compreendo é querer manter um discurso de que nós somos em cima, que nós somos os melhores, enquanto está passando por um período de transição que é normal dentro do futebol. Mas isso não vai ser admitido, isso não vai ser admitido. O que a gente tem é que analisar aqui, a gente faz isso, são os sinais exteriores. Tá? Porque agora o Fernando de Primo lembrou muito bem o que era a expressão do saudoso Rudy Arnir Petri.
né? Não, isso é de economia interna. Não, E realmente, então esses assuntos de economia interna, eles não vão ver a público, mas a gente, pelos sinais, tanto nas coletivas, nas manifestações e tudo, é que a gente tem que ir, né, analisando. Tá, pelos sinais que vê autocrítica, pelos sinais. Mas eu vejo que existe essa indignação, que não existe conformismo, eu vejo que tem a autocrítica. O que eu vejo também é por isso, pelo Tardelli que entra e agora vai fazer uma recuperação, tu pega o Luan, que tenha sido para Cristo Luan, mas que não está bem legal fisicamente, bota, é que houve o equívoco de avaliação, seja pelo Campeonato Gaúcho, seja porque o Renato não alterou o sistema de jogo quando já deveria. Essa visão talvez ele não tenha tido. Aí que está, tu não vai jamais admitir publicamente, nem entre linhas, isso. Quer dizer, o que acontece? O Renato, em cada entrevista, fala 60 vezes em grupo. O Renato é especialista em blindar o grupo, em não falar de grupo, mas lá dentro ele entra chutando o pau da barraca, entendeu? Não, claro, eu não tenho dúvida a respeito disso. Publicamente ele vai dizer que o meu grupo, agora, meu grupo. Agora, eu não sei se ele, Renato, teve a interpretação correta de todos os fatos. Aí é que está. Sim. Porque essas sinalizações do time agora me levam a entender que ele não teve essa compreensão a ponto de fazer as alterações que tinham que ter sido feitas lá um pouco antes. Mas é que de repente não cabe agora começa a nós cobrar essa obrigação. Vai ser a primeira vez na história do futebol que alguém que disse que tem o melhor futebol do Brasil fazer uma autocrítica. Porque eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Alguém chegar num discurso, seja para a torcida, seja para chamar atenção e falar que tem o melhor futebol do Brasil e tenha fazendo autocrítica. Eu não consigo ver isso. E eu nunca vi isso no futebol. Vai ser a primeira vez na história do futebol que eu vou ver isso. Nós vamos, claro, o assunto dominante é o Grêmio, a fase não é boa, até porque o que poderia ser fase boa agora tem uma paralisação, né? Que foi a classificação para o mata-mata da Libertadores e vai recomeçar só quando a Libertadores? Em julho, né? Então tem esse tempo todo. Bom, eu quero lembrar para vocês o seguinte, o projeto Conexão de Ideias do Sistema FEComércio, SESC especialmente, não é? É um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais como educação, sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. A maratona prevê uma realização de 40 palestras em 39 diferentes cidades do Rio Grande do Sul, superando 88 horas de atividades com participação de palestrantes nacionais e internacionais. O projeto é uma iniciativa do Sistema FEComércio Rio Grande do Sul, SESC-SENAC, e em parceria com os sindicatos empresariais locais. E nós teremos agora, eu quero chamar a atenção, no próximo dia 28 de maio, 28 vai ser terça-feira. Isso. Terça-feira que vem, dia 28 de maio, terça-feira que vem, nós teremos a palestra do Bernardinho, do multicampeão de vôlei Bernardinho. Né? Dia... Quarta-feira. 28, quarta-feira. 28 é quarta, não, 26 é domingo, 27 segunda, tá? E 28 é terça-feira, tá? Então, terça-feira, dia 28. Então, entre no site do SESC, sesc-rs.com.br e faça a sua inscrição para a palestra do Bernardinho no projeto Conexão de Ideias. Mensagem do Banrisul, voltamos em seguida para apresentar o jogo de hoje à noite do Internacional diante do Paysandu pela Copa do Brasil. Instante só. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. A gente está com as nossas watch parties aqui, com também o compartilhamento do... O Fernando já está recebendo os elogios aqui, hein? Não sabia que era comentarista de futebol. Eu sabia, por isso que eu trouxe o Fernando aqui. Exatamente por isso. Bom, mas hoje o Internacional joga no Beira-Rio. O jogo é cedo, né? 8 horas. 20 horas. Não é tão cedo assim. Horário bom. 8 da noite. O repórter Pedro Oliveira nos apresenta o jogo desta noite. Pedro. O foco agora é na Copa do Brasil, onde o Inter vai estrear contra o Paysandu. Eu posso dizer hoje que é mais uma competição importante para nós no ano. E com 38 anos, D'Alessandro vive uma fase diferente na sua carreira. Antes, jogava todos os jogos, tinha mais imposição física.
Agora o meia já é preservado por Odair Hellmann, que adaptou um novo esquema de jogo que ajuda a D'Alessandro. Ao invés dos 3 volantes com 2 meias abertos, Odair está usando um sistema com 2 volantes e 3 meias, e D'Alessandro sem precisar marcar e atrás do centroavante. Pode ser eu, pode ser o Sarrafiore, pode ser um atacante que faz essa função também, como faz o Sobis. Ele mantive muitas coisas do ano passado, mantive a estrutura da equipe, até porque a gente começou jogando com o tripé, que é característico no nosso Inter atual. Nessa fase da carreira, D'Alessandro até revelou seus planos para depois de dezembro de 2019, quando seu contrato com o Inter encerrará. Não vou parar de jogar no final do ano. Hoje, se você me pergunta, eu sempre faço os balanços ao final do ano do que eu posso querer para o ano próximo, mas se me perguntarem hoje, a minha resposta é que eu não vou parar. Vou continuar jogando. E contra Paysandu, D'Alessandro será titular mais uma vez. O time será Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos, Cuesta e Iago, Lindoso, Edenilson, Nico, o próprio Dali, Nonato e Guerreiro. Isso não quer dizer nada no papel. Dentro do campo são 11 contra 11. Futebol, e sempre falamos a mesma coisa, mas é verdade, está muito igualado, muito parelho. A partida que o Colorado jogará contra o Paysandu será parecida com a do final de semana contra o CSA. O Inter vai enfrentar um time de menor expressão, mas que dessa vez está na Série C e com aspirações diferentes do Colorado na Copa do Brasil. O CSA é um time muito parecido com o Paysandu, um time que não se esperou, que fechou as linhas, que ficou esperando atrás para a gente perder a bola e sair de contra-ataque. Foi assim que nos complicou nos primeiros 5 minutos do jogo. Agora esse jogo de hoje, já falei, o Internacional não pode deixar essa classificação para o jogo lá de Belém do Pará. Uma coisa é certa, né? Gol não vai ter muitos, né? Porque a Copa do Brasil não tem gol, né? Não, tudo bem, mas tem saldo de gols, não tem o saldo qualificado. Não, mas não vai ter, vai ser 1-0, 1-1 no máximo. Não, mas aí é que... Copa do Brasil é assim. Tá, mas aí o Internacional tem que fazer valer a sua hierarquia, não só de clube, mas de time. 2-0 tá bom, tá morta a Copa. 2-0 tá bom, mas o ideal é tu livrar 3 gols aí para tu ir tranquilo para jogar lá. Contra o Paysandu? Sim, contra o Paysandu e lá em Belém. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem conhece Belém do Pará, tá certo que o jogo lá vai ser de noite, mas mesmo assim, tá? Vai pegar, e nessa época pega lá em cima, pega um calor, um abafamento, que não é fácil. Dependendo das circunstâncias que o Paysandu conquistar aqui no Beira-Rio, pode mandar até para Curuzu, né? Que é mais fechada ainda, né? Que é mais aspecto de caldeirão. Pelo amor de Deus. Ganhar no futebol internacional é muito mais time que... Mas então... Pô, mas o Grêmio não era muito mais time que o Juventude? Não, o Grêmio não é mais time que ninguém. Não, tem que aceitar. O Palmeiras era muito mais time que o Asa de Arapiraca. Como é que o Palmeiras ontem, por exemplo... O Palmeiras jogou com o terceiro time e ganhou. Ganhou, mas como é que ele ganhou do Sampaio Corrêa lá no Maranhão? Do jeito que o Filipão ganha o jogo. Tá. Não, ontem não teve. Ontem foi um piruzaço do goleiro. Tudo bem, nos acréscimos. Ganha um golzinho, um golzinho se segura e deu. Mas o Inter também não ganha assim, jogando com... Que goleado o Inter teve na temporada? Mas joga bem, precisa golear. Não estou falando que tem goleado. Mas só que veio jogando melhor nos últimos jogos, vale também pontuar isso. O Inter começou a engrenar agora nos últimos jogos. Mas a temporada foi oscilante também, começou mal. O jogo do Palmeiras... O Inter foi bem. O jogo do Palmeiras foi lá e vai decidir em casa. O Inter tem que decidir em casa hoje. O Palmeiras tem 3 times. Não, ok, mas o Inter não tem isso. Por isso que o Inter tem que fazer isso hoje. E tem que fazer isso hoje não com 1-0. Não, 2 tem que fazer sobrando um pouco mais. E não vamos esquecer que contra o CSA, o Internacional venceu com méritos e tal, mas teve dificuldade. O Lomba fez pelo menos 3 milagres. 2-0 ali. 3 milagres. Se não tem um goleiro que está numa fase de exceção, a vaca também já tinha ido para o brejo. O futebol então tem que pressar. Também. O goleiro está ali para isso. Tudo bem, mas tem muito goleiro que está ali e não consegue. Esse lá do Sampaio Corrêa foi um deles. E fez tudo quando se machucou, então esse é o grande negócio. Mas ainda, fugindo um pouco do jogo do Internacional, é bom esse D'Alessandro, né?
Na entrevista coletiva já está arranjando já mais um contrato, 1 ano de contrato com o Internacional. Mas é bom esse D'Alessandro. Tu acha que se ele não fosse bom de discurso, ele estava até agora? Tá louco, meu Deus do céu. Muito bem, amanhã a gente volta, né, com o Virando o Jogo para justamente debater o jogo do Internacional contra o Paysandu e ainda mais as repercussões aí dessa situação do Grêmio. Quero agradecer muito ao Fernando de Prímio, né, meu ex-colega dos bancos escolares lá do Colégio Anchieta e hoje brilhante editor, jornalista. Era a reserva do Rogério no Google. Né? Não era a gente revezava. Fernando, um grande abraço, obrigado, venha sempre aí conosco. E nós voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC. Fique agora com a companhia da Lee Klein e o Virou Moda. Até amanhã, obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.